Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por sua presença do outro lado. Vamos de dica de leitura. Você já ouviu falar com certeza do Pequeno Príncipe, essa grande obra do Antoine de Saint-Exupéry, ou simplesmente de Exupéry. Essa obra que lhe deu conhecimento mundial, já que também está traduzida em mais de 200 línguas. Saint-Exupéry era francês e, ironicamente, a obra foi publicada primeiramente em inglês, certo? Em língua inglesa, alcançando de imediato grandes vendas. E por isso, logo logo ela foi publicada, essa obra foi publicada também em francês, na língua do seu autor. Talvez você não saiba que o Exupéry foi de família nobre aristocrática, muito embora esse negócio aí de aristocracia não estivesse mais em voga na França, certo? E a sua família estivesse passando por dificuldades financeiras, certo? Seus pais, seus avós eram duques, duquesas, eram condes, condessas, certo? E já estavam passando por certa dificuldade. Tanto que sua mãe teve que trabalhar de enfermeira durante os conflitos militares ocorridos naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez você não saiba também que o Exupéry, além de escritor, também foi piloto, foi aviador, como se costumava chamar na época, aviador ou piloto de avião, certo? Que era uma grande aventura naquela época, ok? Aviador, piloto de avião. Seu primeiro voo foi aos 12 anos de idade, daí em diante ele se apaixonou pela aviação, certo? Talvez você não saiba que ele já esteve no Brasil, talvez você não saiba que ele já trabalhou na Argentina, certo? Como diretor da Aeropostale, certo? Aeropostale, lembra o quê? Envio de carta, correio aéreo, né? Propriamente dito. Talvez você não saiba que ele teve outras obras além, obras literárias, além do Pequeno Príncipe, certo? Ele teve ou escreveu outras obras. E uma dessas obras é Correio Sul, esta aqui, certo? Eu li, gostei e aconselho, principalmente se você é apaixonado por aviação, certo? Todos que são apaixonados por aviação, com certeza gostarão de ter esse livro. E os que não são também, os que são apaixonados por literatura. E aqueles que já leram Pequeno Príncipe, gostou e não conhece outras obras do autor, aqui está uma, Correio Sul. Correio Sul, como diz aqui, veja bem, Correio Sul é o primeiro romance, esse foi o seu primeiro romance de 1929, ó, antes até do Pequeno Príncipe. O escritor francês nesta obra aborda sua experiência como aviador, descrevendo a rotina dos primeiros bravos homens a se arriscarem como pilotos do correio aéreo. O Correio Sul, que é esta obra, que foi lançada em 1929, até hoje encanta os seus leitores, certo? É por isso que eu digo para você, leia esta obra do grande Saint-Exupéry. Aqui o personagem é o Jacques Berny, aviador solitário, que se sente oprimido pela árdua e monótona labuta de piloto de uma agência postal que inaugura uma nova rota. Veja a complicação já naquela época, ligando a Europa ao sul da África, certo? E isso entre a década de 30 e 40. Veja o quanto esses desbravadores sofreram abrindo novas rotas e que hoje são usadas, mas que deram-se início naquela época,
certo? Esta obra é de 1929, então, entre a década de 30 e a década de 40. É uma obra boa de se ler, certo? E eu fico assim encantado de ter conhecido outros textos do Saint-Exupéry, e ele demonstra ser uma pessoa muito espiritualizada, certo? Fala muito em Deus, fala muito em justiça, fala muito em amor, em coisas boas, ok? Essa coisa de lei do retorno está muito na sua obra. Essa coisa de dar, não esperando nada em trocas, também está muito em sua obra, pois já li algumas outras obras, certo? O amor, principalmente, o fazer o bem ao próximo, também você encontra nas obras, nos textos literários de Saint-Exupéry, ok? Antoine de Saint-Exupéry. E esta é uma bela capa, uma bela aeronave aqui, Via Leitura. Este lançamento, tradução, introdução e notas de Jonas Tenfer, ok? Estão aqui os créditos, ok? Então é isso aí. Se você não teve acesso a outras obras do Exupéry, por desconhecê-las, agora você está tendo conhecimento de uma grande obra de Antoine de Saint-Exupéry, ok? Você encontra na Amazon, por exemplo, você pode encontrar esta grande obra aqui. Esta foi adquirida pela Amazon. Então, fica a dica para quem gosta de ler: os apaixonados por leitura, por literatura, e os apaixonados por aviação, certo? E se você é apaixonado por leitura e aviação, poxa, para que nada melhor do que isso aqui, certo? Esta obra e outras obras do autor do Pequeno Príncipe. Então, muito mais ou muito além do Pequeno Príncipe Exupéry, certo? Foi um cara realmente excepcional. Além de aviador, além de escritor, além de mecânico de avião, mecânico de caminhão, vendedor de caminhão, foi o primeiro, digamos assim, garoto propaganda da Air France. Air France, essa grande empresa de aviação da França atualmente, que ainda está em operação. Acontece que a Aeropostal estava passando por muita dificuldade. A recém-criada Air France, então, absorveu a Aeropostale, fundiu numa só, e isso aí hoje é a Air France. Essa é a história, né? Pelo menos a história da qual você tem notícia, certo? E na introdução aqui fala um pouco sobre isso, certo? E nas biografias do Exupéry. Então, ele não foi contratado como piloto da Air France, mas foi contratado como uma espécie de garoto propaganda, desligando logo em seguida para participar da Segunda Guerra como piloto de avião, certo? Valeu, tchau, tchau, bye bye, Deus abençoe.